Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como elaborar um quadro de referência para um projeto de investigação. E para que aqui isto é necessário, imaginemos a seguinte situação. A enfermeira que nós temos vindo a dar como exemplo queria planear um ensino de cuidados ao recém-nascido para ministrar às grávidas da sua região. Ela suspeita que a ansiedade pré-natal dessas grávidas possa diminuir se elas souberem como cuidar dos seus bebés. Mas que enfoque é que ela deve dar ao estudo? Ou seja, como é que deve abordar e medir a ansiedade pré-natal? Numa perspectiva puramente fisiológica? Por exemplo, medir as pulsações? Tendo em conta o contexto sociocultural em que a grávida se insere? Outra perspectiva diferente, sociocultural? Numa perspectiva mais psicológica? Por exemplo, aferindo as crenças das grávidas em relação à sua ansiedade? Para responder esta pergunta, ela tem que elaborar o quadro de referência do seu estudo. E neste vídeo vamos ver o que isso significa, abordando estes tópicos que aqui estão. E, começando pela visão geral do que é elaborar um quadro de referência, desta terceira etapa da fase conceptual, mas que muitas vezes está intimamente ligada com a segunda etapa, que é a revisão da literatura, mais não é do que definir o contexto no qual o problema de investigação vai ser abordado. Ou seja, das várias perspectivas de análise que o problema pode ter, nós vamos eleger aquela que nos interessa. E neste caso, tendo em conta a situação que foi mostrada anteriormente, a perspectiva que vamos dar é mais a das ciências sociais ou a mais psicológica, porque o que a enfermeira vai fazer é aferir as crenças das grávidas, das mães, em relação à sua ansiedade durante a gravidez. Vai ser mais essa a perspectiva que ela lhe vai dar. E também o quadro de referência o que faz é orientar a formulação das questões de investigação ou das hipóteses que vão ser alvo da quarta etapa desta fase conceptual e a última etapa. Vai nos ajudar a passar da questão preliminar para a questão definitiva de investigação e dá a tal perspectiva de estudo de que já falamos. Há basicamente dois grandes tipos de quadros de referência, os chamados quadros conceptuais e os quadros teóricos. Os primeiros são um pouco mais simples do que os segundos, porque se limitam a referir os conceitos e a definir esses conceitos. E podemos obter essas definições através da revisão da literatura, quer seja de teorias já estabelecidas, ou de experiências feitas anteriormente, quer seja pelo investigador ou por terceiros. Já o quadro teórico vai um pouco mais longe porque já se estudaram e documentaram as relações que existem entre os vários conceitos que estão em jogo e por isso já existe algo mais fundamentado, um estudo mais aprofundado. Mas afinal, o que é um quadro de referência? Acaba por ser um documento orientador que define a tal estrutura lógica e que vai guiar a condução do estudo. O investigador, com base nesse documento, pode sempre voltar a ela para esclarecer algumas dúvidas que tenha e validar alguns dos passos que queira dar ao longo do projeto e, ao mesmo tempo, é esse quadro de referência que lhe vai permitir, depois, interpretar os seus resultados à luz dos conhecimentos que já existem naquele domínio. E o que é que inclui o quadro de referência? A definição dos conceitos em jogo e o enunciado das relações que existem entre esses conceitos, caso eles existam. E caso eles existam, podem ser de dois tipos, ou podem ser relações de associação, as variáveis variam juntas, mas não em função umas das outras, não é uma variável que provoca a outra, ou podem ser relações causais, em que há umas variáveis que são a causa e outras que são o efeito, ou seja, elas variam em função umas das outras. E em termos práticos, como elaborar um quadro de referência? Em primeiro lugar, temos que definir os conceitos que nos interessa abordar e clarificá-los. Isso foi feito já na fase da revisão da literatura e já vamos relembrar. E depois temos que precisar as relações que possam existir entre esses conceitos. E muitas vezes este segundo passo, definir as relações, acaba por ser ilustrado a partir de diagramas, como é o caso deste que aqui está, em que estamos a tentar relacionar a ansiedade pré-natal com os cuidados ao recém-nascido e o conhecimento que as mães possam ter em relação a esses cuidados. Nós vemos aqui que os dois conceitos centrais são precisamente esses dois que eu já referi e que podem influenciar-se mutuamente. Por sua vez, a ansiedade pré-natal, já vimos na literatura, que era influenciada por diversos fatores, como é o caso destes 5 que aparecem aqui. E os cuidados ao recém-nascido também vimos que podiam ser prestados quer por profissionais de saúde, quer pelos familiares, mais concretamente pela mãe. Porque logo a seguir ao parto, passados 2 ou 3 dias, o bebê volta a casa e, na maior parte dos casos, será a mãe que terá que continuar os cuidados. Daí a importância dos profissionais de saúde ministrarem esse programa de ensino às mães para que elas possam prosseguir a sua tarefa em casa.
Em relação ao passo 1, que é definir os conceitos, como eu disse, já tinha sido feito na revisão da literatura, e se recorrermos ao documento que incluía esse tal resumo, nós vemos, por exemplo, aqui a definição de stress e de ansiedade pré-natal. Ficamos aqui com a definição desse conceito. Depois, um pouco mais abaixo, temos a definição de cuidados ao recém-nascido, que é o segundo grande conceito. E, continuando com a revisão da literatura, víamos aqui também a definição daqueles 5 fatores que influenciavam a ansiedade pré-natal. Com isto, nós tínhamos o quadro de referência elaborado, quer seja a definição dos conceitos, quer seja as suas relações, que aqui foram descritas verbalmente, mas que poderiam também ser incluídas num documento orientador de que se falou. Daí que resta situar o contexto deste screencast no conjunto total. Estamos na fase conceptual da condução do projeto, primeira fase, e na sua terceira etapa, elaborar um quadro de referência.